Imagine que você está sozinho, sentado em silêncio, pensando em como atrair mais dinheiro para a sua vida. A maioria das pessoas, quando pensa nisso, foca apenas na falta, e é justamente aí que começam a perder. Napoleon Hill descobriu algo diferente. Ele percebeu que o dinheiro não é apenas uma questão de trabalho ou sorte, mas de sintonia. Existe uma técnica capaz de reprogramar sua mente para que ela comece a atrair oportunidades, ideias e conexões que geram prosperidade. E o mais impressionante é que ela não depende de nenhum milagre. Nos próximos minutos, você vai entender como uma simples mudança mental pode transformar sua relação com o dinheiro e colocá-lo em um estado onde a abundância deixa de ser um desejo e se torna uma consequência natural. Prepare-se. O que você vai ouvir agora é a técnica que Napoleon Hill usava e ensinava apenas aos que estavam prontos para ver o dinheiro como energia, não como escassez. Napoleon Hill dizia que toda grande conquista começa com um simples pensamento. Mas o que poucos compreendem é que um pensamento, quando mantido com intensidade e clareza, se transforma em um campo de energia real, capaz de alterar o rumo da própria vida. Essa técnica que ele desenvolveu não é sobre desejar ou sonhar, é sobre treinar a mente para se tornar um ímã de ideias, pessoas e circunstâncias que conduzem naturalmente ao dinheiro. Hill observou ao longo de mais de 20 anos estudando milionários que todos possuíam uma habilidade em comum: a de criar uma imagem mental tão vívida de sua meta financeira que o subconsciente começava a agir como se aquilo já fosse uma realidade. Era como se o corpo, as palavras e as decisões passassem a trabalhar em harmonia com a visão que o indivíduo sustentava. Ele chamou isso de definição de propósito, combinada com fé aplicada. Uma técnica que envolve visualizar com detalhes o valor que você quer conquistar, sentir profundamente a emoção de já possuí-lo e, a partir disso, agir todos os dias como se esse resultado fosse inevitável. Hill afirmava que a mente humana, quando focada com precisão, emite uma frequência que atrai circunstâncias equivalentes, não por mágica, mas por atenção seletiva. Quando você começa a pensar em prosperidade de forma disciplinada, seu cérebro filtra as informações do mundo ao redor para destacar tudo que se conecta com essa visão. Oportunidades que antes passavam despercebidas começam a surgir. Ideias que pareciam distantes se tornam possíveis. E de maneira quase imperceptível, a realidade começa a se reorganizar em torno da nova direção da sua mente. Napoleon Hill dizia que o dinheiro não é algo que se persegue, é algo que se atrai. E para atrair, é preciso que sua mente opere em um estado específico de clareza, desejo e direção. Ele acreditava que, quando um indivíduo define exatamente o valor que quer conquistar, o prazo em que deseja alcançá-lo e o motivo profundo por trás disso, uma força interior começa a agir. Não é uma força mística, e sim uma reorganização mental. A atenção se volta inteiramente ao propósito, e tudo que antes parecia distração começa a perder importância. A maioria das pessoas quer prosperar, mas pensa de forma vaga. Desejam mais dinheiro, melhorar de vida, ter sucesso. Isso não é suficiente. Hill descobriu que o subconsciente não trabalha com conceitos abstratos. Ele precisa de imagens, números, detalhes. É por isso que o primeiro passo da técnica é definir com exatidão o valor que você deseja ganhar. Não importa se é 100, 1000 ou 1 milhão. Escreva o número, veja-o, repita-o. Ele precisa se tornar uma referência fixa na sua mente. O segundo passo é entender o que você está disposto a dar em troca. Nenhum resultado real vem do nada. Você precisa estabelecer qual será sua contribuição, seu produto, seu serviço, sua habilidade, aquilo que vai gerar o valor. Hill dizia: o mundo não paga a homens que apenas desejam. Ele recompensa os que criam valor. Essa troca é o que transforma o desejo em propósito legítimo. Depois vem o momento de internalizar o objetivo, e é aqui que a técnica se torna poderosa.
Feche os olhos e imagine que já alcançou a quantia que determinou. Sinta a emoção. Veja-se vivendo nessa realidade. Mas o mais importante é que isso não deve ser uma fantasia passageira. Hill orientava que essa visualização fosse feita 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. É nesses momentos que a mente está mais receptiva, quando as barreiras da dúvida estão mais fracas e o subconsciente absorve o comando com mais intensidade. Com o tempo, essa prática constante cria uma convicção profunda. Você deixa de querer dinheiro e passa a se comportar como alguém que o atrai naturalmente. Suas decisões mudam, suas conversas mudam, sua postura muda. E o mundo responde. Oportunidades que estavam invisíveis passam a ser notadas. Ideias começam a surgir sem esforço. A prosperidade deixa de ser um evento distante e se torna o reflexo inevitável de quem você está se tornando. O grande obstáculo não é o mundo exterior, nem a falta de oportunidades. É a resistência interna. Napoleon Hill chamava isso de o inimigo invisível. A dúvida, o medo, o sentimento de não merecimento. Ele dizia que é impossível atrair riqueza enquanto a mente estiver dominada por pensamentos de escassez. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto o aparelho está fora de frequência. Por isso, a técnica não é apenas repetir frases ou visualizar números, é uma reeducação mental. Quando o medo aparece, a mente precisa ser treinada para substituí-lo por uma imagem de poder. Se a dúvida surge, o pensamento precisa ser redirecionado imediatamente para a visão do resultado final. Essa disciplina cria um novo padrão. Aos poucos, o subconsciente entende que não há espaço para hesitação e passa a operar em um modo de confiança silenciosa. Hill afirmava que o subconsciente é como um campo fértil. Tudo o que você repete, sente e acredita profundamente é plantado ali. Se você repete escassez, colhe limitações. Se repete abundância e propósito, colhe oportunidades. A repetição é a chave. Ele recomendava escrever a meta e lê-la em voz alta, todos os dias, com emoção real. Não de forma mecânica, mas com a convicção de quem está declarando um destino. E aqui está um ponto crucial: a emoção. O pensamento sem emoção é fraco. A emoção é o que dá força ao comando. Quando você lê sua meta com sentimento, seu corpo inteiro reage. A mente não distingue o real do imaginado. Ela apenas responde à intensidade da experiência. É assim que a fé aplicada nasce, não como crença cega, mas como certeza construída pela repetição e pela sensação. Com o tempo, algo muda silenciosamente. Você começa a pensar diferente, falar diferente, agir diferente. As pessoas percebem. Há uma energia nova, uma confiança que não precisa ser dita. É o momento em que o mundo começa a corresponder. É aqui que Hill dizia que as forças invisíveis da oportunidade se alinham. Não é mágica. É o resultado inevitável de uma mente focada, disciplinada e emocionalmente comprometida com o que deseja. A técnica de Napoleon Hill não termina na mente. Ela começa nela. O verdadeiro poder surge quando o pensamento se transforma em plano e o plano se transforma em ação. Hill dizia que o desejo sem plano é apenas uma esperança, e a esperança, por mais bonita que pareça, não constrói nada. O que move o universo é a ação intencional. Depois que a meta está definida e a fé foi construída através da repetição diária, chega o momento de estruturar um plano de execução, mesmo que ainda seja imperfeito. Ele recomendava escrever no papel quais passos você pode dar imediatamente. Hoje, não amanhã. O ato de escrever faz com que o objetivo saia do campo das ideias e entre no mundo físico. E ao fazer isso, você começa a emitir um tipo de sinal interno de comprometimento. É como dizer à sua mente: agora eu levo isso a sério. Hill observou que as pessoas de sucesso não esperavam o plano perfeito. Elas davam o primeiro passo e, ao caminhar, o caminho se revelava. É por isso que ele repetia: ação é o verdadeiro teste da fé. Porque quando você age, mesmo sem garantias, demonstra confiança na visão que construiu.
E o curioso é que o universo parece responder a esse gesto. Portas começam a se abrir, pessoas certas aparecem, e o que antes parecia impossível se torna apenas questão de tempo. Mas, inevitavelmente, surgem os obstáculos. Hill ensinava que as derrotas temporárias são testes de persistência. Cada vez que a vida coloca um obstáculo, ela está perguntando: você realmente quer isso ou está apenas brincando com a ideia? É nessa hora que a maioria desiste, e justamente nesse ponto que os persistentes se destacam. A técnica só funciona quando acompanhada de uma determinação inabalável. Ele acreditava que todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Por isso, quando algo dá errado, o discípulo de Hill não reclama, observa. Ele busca entender o que aquele contratempo veio ensinar. Essa mentalidade transforma problemas em degraus e a frustração em combustível. No auge de sua pesquisa, Hill concluiu que o dinheiro é apenas um reflexo da utilidade que você gera. O fluxo de prosperidade acompanha o fluxo de valor. Quanto mais você se torna capaz de resolver problemas, de entregar algo que melhore a vida das pessoas, mais inevitável se torna a recompensa. A técnica de atrair dinheiro rapidamente, portanto, não é mágica. É a junção de propósito, clareza, emoção e ação contínua. Napoleon Hill dizia que a verdadeira riqueza começa quando o hábito da prosperidade se torna natural, quando a mente deixa de oscilar entre esperança e medo e passa a operar em um estado contínuo de confiança. Esse é o ponto em que a técnica deixa de ser um exercício e se torna um modo de viver. Ele chamava isso de o ciclo permanente da prosperidade. Esse ciclo nasce da repetição de 3 fundamentos: pensamento direcionado, emoção positiva e ação constante. O pensamento direcionado mantém o foco na meta, impedindo que distrações tomem o controle. A emoção positiva alimenta a energia interna necessária para seguir adiante, mesmo diante das incertezas. E a ação constante cria o movimento, transformando o invisível em resultado concreto. Hill descobriu que quando uma pessoa vive nesse ritmo, o dinheiro começa a fluir de maneira quase previsível. Não porque o mundo muda, mas porque ela muda a forma como reage ao mundo. O olhar deixa de buscar atalhos e passa a enxergar possibilidades. O tempo, antes desperdiçado com dúvidas, é convertido em movimento produtivo. E a energia mental, que antes se fragmentava em preocupações, se concentra em construir. Ele também alertava para um perigo silencioso: a autossabotagem. Muitas pessoas alcançam um bom resultado e, inconscientemente, param de aplicar a técnica. Elas relaxam a mente, interrompem a disciplina, e a velha programação de escassez volta a dominar. É por isso que Hill insistia que a prosperidade verdadeira é fruto de uma mentalidade mantida, não apenas conquistada. A manutenção dessa mentalidade exige vigilância. Exige que você escolha todos os dias quais pensamentos vai alimentar. Quando surgir a dúvida, você volta à sua declaração escrita. Quando o medo se infiltra, você o substitui por gratidão. Quando o cansaço chega, você recorda o propósito original. Esse retorno constante à origem é o que mantém a chama acesa. Com o tempo, algo sutil acontece. O dinheiro deixa de ser um objetivo e se torna consequência. Você passa a sentir prazer em criar, servir, expandir. A prosperidade deixa de ser uma meta isolada e se transforma em uma expressão do seu estado interior. Hill dizia que, nesse ponto, o indivíduo não apenas atrai riqueza, ele se torna uma fonte de riqueza. Tudo o que toca melhora, tudo o que faz prospera, porque sua mente está alinhada com a lei natural do crescimento. Napoleon Hill acreditava que a mente humana é uma extensão direta das leis que regem o universo. Ele via o pensamento como uma forma de energia viva, capaz de moldar circunstâncias e criar realidades. Por isso, afirmava com tanta convicção: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase, repetida por milhões, não é uma promessa vazia.
É uma descrição exata de como o cérebro responde à crença. Quando você acredita em algo de forma total, o subconsciente passa a agir como se fosse verdade. Ele orienta seus instintos, filtra suas decisões, escolhe suas palavras e influencia até o tom da sua voz. É um processo invisível, mas poderoso. O que chamamos de sorte, muitas vezes, é apenas o resultado de uma mente alinhada com um propósito tão intenso que o mundo externo não tem outra escolha a não ser corresponder. Hill dizia que as pessoas não fracassam por falta de capacidade, e sim por falta de persistência. Porque o universo, segundo ele, testa cada mente que declara querer algo grande. Testa a paciência, a fé, a disciplina. O dinheiro vem, mas só quando você prova que está pronto para administrá-lo. A riqueza para Hill não é um prêmio, é uma consequência da maturidade mental. A técnica de atrair dinheiro rapidamente não é uma fórmula mágica. É um treinamento diário de consciência. É olhar para o espelho e enxergar não a pessoa que você é, mas a pessoa que está se tornando. É sustentar a imagem do futuro, mesmo quando o presente ainda não mostra sinais. É agir com fé inteligente, aquela que não espera ver para acreditar, mas acredita até ver. E então, um dia, algo muda de forma definitiva. O medo perde a força. As oportunidades deixam de parecer coincidências. Você começa a perceber que tudo o que viveu até aqui foi parte de um preparo, que cada dificuldade o ensinou a direcionar o foco e cada dúvida o fez fortalecer a decisão. Nesse ponto, você entende o que Hill realmente quis dizer com atrair dinheiro rapidamente. Não é o tempo que muda, é a sua sintonia. Quanto mais alinhado você está, mais rápido as coisas acontecem. O segredo não está em buscar o dinheiro, está em se tornar alguém que o dinheiro busca. Alguém disciplinado, inspirado, produtivo e consciente de seu valor. Quando isso acontece, a técnica deixa de ser apenas uma prática mental e se transforma em um modo de existir. E é então que o dinheiro, como consequência natural, começa a fluir. Hill dizia que existe um instante, silencioso e quase imperceptível, em que o destino de uma pessoa muda. Esse instante não acontece quando o dinheiro chega, mas quando a mente desperta. É o momento em que o indivíduo percebe que não precisa mais provar nada ao mundo, nem correr atrás de nada, porque finalmente entendeu que tudo o que busca já estava dentro dele. O desejo de prosperar deixa de vir do medo da escassez e passa a nascer de um impulso de expansão, de contribuição, de criação. Esse é o ponto onde a técnica se completa. Quando o pensamento, a emoção e a ação formam uma única linha. Quando não há mais conflito entre o que você quer e o que acredita merecer. Nesse estado, cada gesto, cada palavra e até o silêncio tem força. Você passa a projetar segurança e o mundo responde com confiança. Pessoas querem estar perto de você. Oportunidades começam a se aproximar. Portas se abrem, não porque você forçou, mas porque agora você se tornou o tipo de pessoa que essas portas reconhecem. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa com um estado de consciência definido. E essa consciência não pode ser fingida. Ela é construída, dia após dia, pensamento após pensamento, até que se torne parte de quem você é. Quando você chega a esse ponto, o dinheiro perde o papel central. Ele passa a ser apenas um mensageiro, um reflexo do valor que você entrega, da energia que emana, da visão que sustenta. É por isso que ele alertava: nunca deseje o dinheiro pelo dinheiro. Deseje o que ele representa: liberdade, expansão, impacto. O dinheiro é o meio, não o fim. Quando a sua intenção está alinhada com algo maior que o ego, a vida responde com abundância. E o curioso é que quanto menos você depende do resultado para se sentir próspero, mais naturalmente os resultados aparecem. No fim, a técnica de atrair dinheiro rapidamente é, na verdade, uma técnica de acelerar sua evolução interior. Porque o dinheiro é apenas a prova externa de um processo interno de amadurecimento. É o reflexo visível
de uma mente que aprendeu a criar sem medo, agir sem hesitação e confiar sem ver. E é nesse ponto que tudo muda. Você deixa de correr atrás da prosperidade e passa a caminhar lado a lado com ela. Deixa de buscar sinais e passa a se tornar o próprio sinal. E como dizia Hill, quando o pensamento está limpo, a emoção é pura e a ação é constante, a prosperidade não tem escolha. Ela precisa vir. Quando Hill falava sobre a mente humana, ele não estava se referindo a algo abstrato ou poético. Ele falava de uma força prática, que pode ser medida pela disciplina, pela clareza e pela constância de quem a usa. Ele observou, em dezenas de histórias de sucesso, que a diferença entre o homem comum e o homem próspero não estava na sorte, mas na forma como cada um reagia aos mesmos desafios. O primeiro via obstáculos, o segundo via instruções. O primeiro dizia, não posso. O segundo perguntava, como posso? E é exatamente aqui que está o coração da técnica. Prosperar é uma questão de foco prolongado. É sustentar a visão mesmo quando tudo ao redor tenta desviar sua atenção. Hill dizia que a mente é como um ímã que se fortalece pela persistência. Cada vez que você retorna à sua meta, mesmo sem resultados imediatos, o campo magnético interno se torna mais forte. E chega um ponto em que nada o distrai mais. Ele acreditava que a maioria das pessoas fracassa porque desiste poucos dias antes do milagre. É nesse momento que a dúvida parece mais convincente, que o silêncio dos resultados pesa mais e que a mente começa a testar sua fé. Se você atravessar esse ponto, se continuar acreditando quando não há nenhuma razão lógica para isso, o que vem depois costuma parecer sorte. Mas é apenas a colheita de uma persistência silenciosa. A técnica de Hill é um convite para criar uma mente que não reage, mas decide. Que não se abala com o tempo porque compreende que o tempo é parte do processo, que entende que cada repetição mental, cada visualização, cada pequena ação coerente constrói uma linha invisível que o conduz exatamente onde você quer chegar. E quando você finalmente chega lá, percebe que o dinheiro era apenas uma consequência. O verdadeiro prêmio foi a transformação interior. A mente que antes se dispersava, agora é firme. O medo que o paralisava agora é apenas lembrança. A insegurança deu lugar à clareza, e a dúvida se transformou em direção. Nesse instante, você entende que não foi o dinheiro que mudou sua vida. Foi a consciência que você desenvolveu para atraí-lo. Napoleon Hill não ensinava como ganhar dinheiro. Ele ensinava como se tornar o tipo de pessoa que o dinheiro procura. Alguém que pensa com propósito, sente com gratidão e age com coragem. Alguém que compreendeu que o universo responde não ao desejo, mas à vibração que nasce de uma mente focada e de um coração em paz. E é assim que a técnica se encerra, não com uma promessa, mas com uma certeza. O dinheiro é apenas o eco do que você decide ser todos os dias. E quando essa compreensão finalmente se instala, algo profundo muda no modo como você vê o mundo. Você deixa de se sentir em busca de algo e passa a perceber que já é parte do fluxo que cria todas as coisas. Hill dizia que nesse estágio, a mente entra em harmonia com a inteligência infinita, um estado de alinhamento onde o esforço se transforma em direção natural e a vida começa a cooperar com você. As coincidências se multiplicam. Pessoas certas aparecem no momento exato. Ideias surgem de lugares inesperados. O que antes parecia uma muralha começa a se desfazer diante dos seus olhos. Mas o que realmente mudou não foi o mundo, foi o observador. A sua percepção se expandiu e, com ela, a sua realidade. A técnica de atrair dinheiro rapidamente é, portanto, um espelho. Ela mostra com precisão o quanto você acredita em si mesmo, porque o dinheiro, para Hill, é o reflexo material da sua autoconfiança. Ele afirmava que a riqueza exterior é sempre precedida pela riqueza interior, e que quando o homem aprende a controlar seus pensamentos, ele passa a controlar também o rumo da própria vida. Por isso, ele insistia tanto na ideia de repetição e disciplina. Não há mudança sem constância. A mente humana é moldável, mas resiste no início.
Ela luta para permanecer presa aos velhos padrões, às crenças de limitação, às memórias de fracasso, e é justamente nesse atrito que a transformação acontece. Cada vez que você decide manter o foco, mesmo cansado, você está gravando uma nova ordem no subconsciente. Cada pensamento coerente é uma semente, e cada repetição, um raio de sol que a faz crescer. E um dia, sem aviso, a colheita começa. Um contrato fechado, uma oportunidade inesperada, um encontro que muda o rumo da sua trajetória. O que parecia aleatório é, na verdade, o resultado acumulado de meses ou anos de construção interna. E quando você olha para trás, percebe que o dinheiro foi apenas um símbolo. O verdadeiro ganho foi a capacidade de criar, de sustentar uma visão e de transformar ideia em realidade. Hill concluiu sua vida dizendo que o maior poder do ser humano é o de pensar de forma deliberada. Tudo o que existe no mundo material, cada prédio, cada invenção, cada fortuna, começou como um pensamento sustentado. E aquele que aprende a direcionar seus pensamentos domina o princípio de toda a criação. No fim, o segredo de atrair dinheiro rapidamente não é desejar mais. É pensar melhor. Pensar com intenção, sentir com verdade e agir com consistência. Quando essas três forças se alinham, o tempo deixa de ser obstáculo, e a prosperidade deixa de ser um sonho para se tornar o seu estado natural. Hill dizia que existe um ponto em que o buscador e o resultado se tornam uma só coisa. Esse ponto é silencioso. Não há explosões, não há fogos de artifício, não há um sinal externo que o mundo possa ver. Há apenas uma sensação interna de certeza, uma calma que substitui a ansiedade, uma clareza que silencia o medo. Nesse instante, o dinheiro já começou a vir, mesmo que ainda não tenha aparecido. Porque o universo responde primeiro ao estado interno, depois à ação e, por último, à forma material. É nesse silêncio que nasce a verdadeira abundância. Ela não depende de sorte, nem de circunstâncias. Depende da sua disposição em se tornar alguém que vive com propósito e age com disciplina. Hill afirmava que a mente disciplinada é a mente livre, porque quando você domina seus pensamentos, nenhuma crise externa tem poder de lhe roubar a paz. Você pode perder bens, pode enfrentar quedas, pode recomeçar do zero, mas enquanto tiver o domínio da própria mente, nada estará realmente perdido. Essa é a diferença entre quem enriquece e quem apenas sonha com riqueza. O primeiro entende que o dinheiro é apenas uma ferramenta de expressão. Ele não o define, apenas o amplifica. A prosperidade para Hill era a consequência de uma consciência elevada, uma que serve, cria e multiplica valor. Ele via o dinheiro como um servo leal, útil, obediente e sempre disponível para quem aprendeu a comandá-lo com sabedoria. E essa sabedoria nasce da repetição dos princípios. A cada dia que você reafirma sua meta, a cada momento em que age com fé e gratidão, você fortalece o campo que atrai as oportunidades. Quando você pensa, sente e age de forma coerente, cria uma ponte invisível entre o que existe e o que ainda não existe. E é essa ponte que o conduz, passo a passo, ao seu destino. Hill dizia que ninguém ganha riqueza. Ela é conquistada pela transformação do caráter. A técnica que ele ensinava era apenas um mapa. O verdadeiro tesouro é quem você se torna ao segui-lo. E quando você finalmente chega lá, compreende que o dinheiro não foi o fim da jornada, mas apenas o reflexo da evolução interior que o conduziu até ali. A partir desse momento, prosperar deixa de ser um objetivo e passa a ser um estado de ser. Você acorda com propósito, age com intenção e descansa com paz, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o modo de enxergá-lo. E é então que você entende o que Hill sempre quis dizer, que o segredo para atrair dinheiro rapidamente nunca esteve fora, mas sempre dentro de quem ousa acreditar, planejar e agir com fé inabalável. Hill costumava dizer que há dois tipos de riqueza:
a que se pode contar e a que se pode sentir. A primeira é feita de números, de posses, de títulos, e é a que o mundo enxerga. A segunda é invisível, mas infinitamente mais poderosa. É feita de serenidade, clareza e propósito. É essa que sustenta tudo o que permanece, porque sem ela, mesmo a maior fortuna se dissolve. Mas quando ela existe, o dinheiro se torna apenas uma extensão natural daquilo que você é. E é essa segunda riqueza que a técnica desperta. Ao aplicá-la, o que se transforma primeiro não é o saldo bancário, é o modo como você enxerga a realidade. O medo que antes o paralisava começa a perder o poder. As dúvidas que antes o confundiam cedem espaço a uma sensação de direção. E o que antes parecia impossível passa a ser apenas questão de tempo e constância. Hill acreditava que o universo recompensa o movimento, não a intenção. Por isso, a técnica é viva. Ela exige que você pense, sinta e haja em harmonia. Pensar para definir o destino, sentir para carregar energia, agir para abrir o caminho. Nenhum desses elementos isolados é suficiente. É o equilíbrio entre eles que cria o magnetismo da prosperidade. Quando essa harmonia se estabelece, você percebe algo que poucos entendem. A prosperidade é silenciosa. Ela não grita, não se exibe, não pede reconhecimento. Ela apenas existe e flui. O homem verdadeiramente próspero não precisa provar nada a ninguém, porque já entendeu que riqueza não é sobre acumular, é sobre expandir. É sobre servir, crescer e deixar um rastro de valor por onde passa. E então chega um ponto em que a técnica deixa de ser praticada. Ela se torna parte da sua natureza. Você não precisa mais repetir frases, nem se esforçar para acreditar. A crença já se transformou em convicção. A visão já se tornou presença. A prosperidade já é o seu estado natural. Napoleon Hill ensinava que o homem que domina a mente domina o destino. E quando a mente está em paz, o dinheiro vem como consequência inevitável. Aquele que aprendeu a pensar de forma ordenada, a sentir de forma positiva e a agir de forma consistente, não precisa correr atrás de riqueza, porque a riqueza corre atrás dele. E talvez seja esse o verdadeiro segredo. Entender que não é o dinheiro que cria a mente próspera, é a mente próspera que cria o dinheiro. Quando você compreender isso, verá que tudo o que sempre buscou já estava esperando você mudar a frequência da sua própria consciência. Hill dizia que, no fim, toda busca pela riqueza é uma busca por entendimento. O homem quer dinheiro porque acredita que ele trará segurança, liberdade, poder. Mas o que realmente busca é a sensação de domínio sobre a própria vida. Quando compreende isso, o desejo se purifica. O dinheiro deixa de ser um fim e se torna apenas uma linguagem, a forma como o universo traduz o valor que você cria. Há um instante em que a luta cessa, em que o medo do futuro se dissolve e o barulho do mundo já não distrai. Nesse instante, a mente está serena, o coração está firme e o corpo se move com leveza. Esse é o estado em que Hill dizia que a abundância encontra o seu dono. Porque nesse ponto, você não está mais tentando atrair nada, está apenas permitindo que aquilo que sempre foi seu o alcance. E se há um legado que ele deixou, é o de que o homem é o único ser capaz de se recriar conscientemente. Tudo começa dentro. O pensamento gera o sentimento inspira a ação molda a realidade, e quando esse ciclo é repetido com propósito e fé, ele se torna inevitável. A verdadeira técnica de Napoleon Hill, portanto, não é sobre dinheiro, é sobre consciência criadora. É o despertar de uma mente que compreende o seu poder, que não espera o momento certo, porque sabe que o momento certo é aquele em que ela decide agir. Que não pede sinais, porque entendeu que o próprio pensamento já é o sinal. E assim, em silêncio, o homem desperto se torna o arquiteto do próprio destino. Ele não compete, cria. Não implora, atrai. Não teme o tempo, porque agora
o tempo trabalha para ele. E talvez quando você terminar de ouvir esta mensagem, perceba que algo mudou. Não no mundo, mas dentro de você. Um novo tipo de certeza, suave, quase invisível, começa a crescer. E é essa certeza que, dia após dia, transformará pensamentos em fatos, ideias em oportunidades e sonhos em realidade. Porque no fim, como dizia Hill, a mente é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. E quando ela desperta, tudo o que antes parecia distante passa a caminhar em sua direção. Esse é o verdadeiro poder de atrair dinheiro rapidamente, não pela pressa, mas pela sintonia. E quando você a alcança, a abundância deixa de ser promessa e se torna presença. E quando você finalmente compreende isso, tudo o que antes parecia esforço se transforma em fluidez. O trabalho deixa de ser um fardo e passa a ser expressão. A busca por dinheiro deixa de ser uma corrida e se torna uma dança. Você começa a agir sem pressa, porque entendeu que o tempo não é inimigo, é parte do processo. Hill dizia que a pressa é o disfarce do medo, e o medo é o principal ladrão dos sonhos. A mente tranquila atrai com precisão. Ela não precisa provar nada, nem se comparar a ninguém. Apenas cria. E é nesse estado que a prosperidade se manifesta com naturalidade. Você deixa de forçar resultados e passa a permitir que eles aconteçam. Porque agora, dentro de você, já não há conflito entre o que deseja e o que acredita merecer. Napoleon Hill costumava repetir que o pensamento é a semente de tudo o que existe. Se você quer mudar o fruto, precisa mudar a semente. Se quer mudar o destino, precisa mudar o pensamento que o cria. Cada nova ideia que você aceita, cada nova emoção que você cultiva, molda silenciosamente o caminho por onde o dinheiro, as oportunidades e as pessoas certas chegarão até você. E então, chega o momento em que você olha em volta e percebe que o mundo está diferente. Mas no fundo sabe que não foi o mundo que mudou, foi a sua consciência. O mesmo cenário, as mesmas pessoas, as mesmas chances, mas agora vistas por uma mente que aprendeu a enxergar abundância onde antes via falta. Esse é o verdadeiro segredo da técnica de Napoleon Hill. Ela não ensina apenas como atrair dinheiro, mas como elevar o nível de consciência até o ponto em que a prosperidade se torna inevitável. E talvez, depois de ouvir tudo isso, você perceba algo simples, mas profundo. Não existe distância entre você e a abundância que deseja. Existe apenas a diferença entre pensar como alguém que precisa e pensar como alguém que já possui. Quando essa diferença desaparece, o fluxo começa. E o dinheiro vem, não por acaso, não por sorte, mas porque você finalmente aprendeu a vibrar na frequência da criação. Esse é o verdadeiro legado de Hill, a lembrança de que o homem não nasceu para esperar o milagre, mas para se tornar o próprio milagre. Hill dizia que a mente humana é como um transmissor e receptor ao mesmo tempo. Cada pensamento emitido cria uma onda invisível que viaja pelo mundo, e cada emoção sentida dá força a essa onda. O que você pensa e sente com intensidade retorna a você multiplicado, às vezes em forma de ideia, às vezes em forma de pessoa, às vezes em forma de oportunidade. É por isso que ele afirmava que a pobreza não começa na carteira, mas no pensamento, assim como a riqueza não começa no banco, mas na consciência. Ele acreditava que o homem, ao dominar a própria vibração mental, se torna um colaborador da própria sorte, que a sorte não é um acaso, e sim a combinação entre preparação e fé. Quando a mente está preparada e o coração está convicto, o mundo não tem escolha a não ser responder. A técnica de atrair dinheiro rapidamente é, no fundo, um exercício de sintonia. Pensar com clareza, sentir com gratidão e agir com decisão. Hill observou que aqueles que prosperam de maneira consistente compartilham um traço em comum: a capacidade de manter a direção mesmo quando nada parece acontecer. Eles não se deixam enganar pelo silêncio do processo. Sabem que a semente precisa de tempo antes de brotar.
sabem que o invisível trabalha antes do visível, e porque confiam nisso, continuam. Esse é o ponto que separa o curioso do comprometido. O curioso tenta por alguns dias e desiste. O comprometido repete até que o novo padrão se torne automático. E quando se torna automático, o subconsciente assume o comando. A mente deixa de lutar e começa a cooperar. É nesse momento que o dinheiro vem rápido, não porque surgiu do nada, mas porque o obstáculo interno desapareceu. Hill dizia que a riqueza é a recompensa de quem aprendeu a pensar sem medo. Porque o medo é o travão da imaginação, e a imaginação é o motor da criação. Quando o medo se cala, o pensamento se expande, e uma mente expandida não volta ao tamanho antigo. Ela cria novas ideias, novas soluções, novas realidades. E talvez seja isso que ele quis dizer quando afirmou que o homem que pensa grande nunca volta a ser pequeno. Porque depois que você prova o poder da própria mente, já não pode fingir que não sabe. Já não pode viver como antes. O que era sonho, vira padrão. O que era escassez, vira escolha. O que era dúvida, vira direção. No final, Hill não deixou uma fórmula, deixou uma responsabilidade. A de compreender que o poder de criar riqueza está no único lugar onde ninguém pode roubá-lo, dentro da sua própria mente. E quando você desperta para isso, descobre que atrair dinheiro rapidamente não é um truque. É apenas o ritmo natural de quem aprendeu a pensar em sintonia com a abundância. Hill dizia que o homem que desperta para o poder da mente jamais volta a viver como antes, porque ele entende que o mundo exterior é apenas um espelho e que tudo o que aparece fora é o reflexo exato do que está sendo cultivado dentro. Essa percepção muda tudo. De repente, o foco deixa de estar em como conseguir mais e passa a estar em como me tornar mais. A técnica que ele ensinava é, na verdade, uma jornada de autodomínio. No início, parece ser sobre dinheiro, mas quanto mais se aprofunda, mais se percebe que o verdadeiro objetivo é o controle da própria consciência. É aprender a escolher o pensamento certo, mesmo diante do caos. É manter a fé, mesmo quando as evidências ainda não apareceram. É construir, dentro de si, o mesmo tipo de ordem que você deseja ver refletida no mundo. Hill dizia que uma mente disciplinada é como uma lente ajustada. Concentra a luz e transforma faíscas em fogo. Essa concentração é o que gera o magnetismo que atrai o que é necessário. A maioria das pessoas vive com a mente dispersa, dividida entre o que quer e o que teme, entre o passado e o futuro. Mas aquele que aprende a manter o pensamento em uma só direção se torna imparável. Ele também falava de algo que poucos compreendem: o poder da intenção silenciosa. Não é o grito, nem o desejo aflito que move o universo. É a convicção calma, aquela certeza sem barulho que nasce de quem já decidiu internamente. A intenção silenciosa é a força mais sutil e mais poderosa do mundo. É o momento em que o homem e o propósito se tornam um só, e a realidade precisa se ajustar a essa decisão. E então, o dinheiro vem, não como surpresa, mas como confirmação. Cada conquista parece natural, como se sempre estivesse destinada a acontecer, e de certa forma, estava. Porque, para Hill, destino não é acaso. É apenas a soma dos pensamentos que você sustentou por tempo suficiente até que se tornassem inevitáveis. É por isso que ele dizia que a persistência é o verdadeiro teste da fé. Aquele que continua acreditando quando todos os sinais dizem o contrário, prova, sem palavras, que está pronto para receber. E o universo, que responde à convicção, entrega. No final você descobre que a técnica não é uma escada para subir. É um espelho para lembrar quem você é. Um criador consciente, capaz de transformar ideia em fato, desejo em conquista, pensamento em realidade. E talvez esse seja o ponto mais alto do ensinamento de Napoleon Hill. A compreensão de que o dinheiro é apenas o mensageiro. E a verdadeira riqueza é o domínio de si mesmo. Hill dizia que chega um momento na vida em que o homem compreende que tudo o que procurava,
fora sempre esteve dentro. Ele passa anos tentando conquistar, provar, acumular, até perceber que o poder de criar não vem do esforço, mas da clareza, que o dinheiro que flui de forma estável nasce de uma mente estável, que a abundância que permanece só pode existir onde existe paz. Nesse ponto, a busca termina e a criação começa. A ansiedade se transforma em direção, o medo se transforma em foco, o trabalho deixa de ser peso e se torna expressão. O homem que entendeu isso não precisa mais correr atrás de nada, porque agora ele é o centro do próprio movimento. Hill chamava isso de a consciência da riqueza, um estado em que você não depende do dinheiro para se sentir próspero, e exatamente por isso ele nunca falta. A consciência da riqueza é o oposto da escassez. É a certeza de que o universo é um campo abundante, onde tudo o que você precisa já existe em potencial, esperando apenas que sua mente esteja pronta para receber. Quando esse estado é alcançado, o tempo parece cooperar. As oportunidades aparecem sem esforço. As pessoas certas se aproximam e as portas se abrem, não porque você as forçou, mas porque agora você carrega a chave certa, a vibração da confiança. Hill dizia que o homem que pensa com propósito cria uma espécie de ritmo invisível ao redor de si. Esse ritmo o conduz, o protege e o guia. É o que faz com que ele saiba quando agir e quando esperar, quando insistir e quando mudar o caminho. É uma sintonia fina que só nasce quando o ruído interior se cala, e o silêncio da mente é o sinal de maturidade espiritual. Quando o pensamento se aquieta, o poder se manifesta. Porque o universo não responde ao ruído, ele responde à frequência. E essa frequência é determinada pelo que você sente. Por isso, Hill dizia que a emoção é a linguagem pela qual você fala com a vida. Quando você aprende a sentir o que deseja antes que ele exista, o universo entende o comando. Quando age como se já tivesse recebido, a realidade se ajusta. E quando agradece antecipadamente, o ciclo se fecha. A gratidão é a assinatura final da criação. E talvez seja por isso que, depois de tantos anos de pesquisa, Napoleon Hill terminou seus ensinamentos falando não sobre fórmulas, mas sobre fé. Não sobre pressa, mas sobre ritmo. Não sobre desejo, mas sobre certeza. Porque no fim a técnica de atrair dinheiro rapidamente não é um atalho, é uma lembrança de que tudo o que você busca já existe e só precisa de uma mente decidida o bastante para permitir que aconteça. E quando essa mente desperta, nada pode detê-la. Nem o tempo, nem o medo, nem o acaso. Porque ela compreende, enfim, que o verdadeiro poder nunca esteve no que se possui, mas no que se é. E é nesse instante, quando o homem entende isso, que a prosperidade deixa de ser um sonho distante e passa a ser o reflexo constante de quem ele finalmente se tornou. Hill dizia que a verdadeira transformação acontece em silêncio, longe dos aplausos e da pressa. É o tipo de mudança que ninguém vê, mas que muda tudo. Começa quando você decide, sem precisar de provas, que a vida pode ser diferente. Quando escolhe, conscientemente, abandonar o papel de vítima das circunstâncias e assumir o de criador da realidade. A partir daí, cada pensamento passa a ser uma escolha. Cada emoção, uma construção. Cada ação, um tijolo no edifício invisível do seu destino. Hill via a mente humana como uma usina criadora, constantemente produzindo imagens, ideias e frequências. E dizia que a maioria das pessoas vive sem perceber o poder dessa fábrica interior, deixam que ela funcione no automático, produzindo medo, dúvida, culpa. Mas quando alguém desperta e começa a dirigir o próprio processo mental, tudo muda. A energia antes dispersa se organiza. A mente se torna clara, objetiva, afiada. O corpo segue essa nova ordem. As decisões passam a ser mais precisas e o tempo começa a trabalhar a favor, não contra. Hill chamava isso de o ponto de virada da consciência, o instante em que o homem deixa de viver reagindo ao mundo e começa a comandar a própria frequência. Nesse estágio, o dinheiro é inevitável.
Não por milagre, mas por coerência. A pessoa se torna tão alinhada com o fluxo natural do crescimento que tudo o que ela toca tende a prosperar. É como se a vida confiasse nela. E confia porque a mente dela já não é movida por medo, e sim por propósito. Hill dizia que o universo é neutro. Ele não julga, não escolhe, não castiga, apenas responde. E o que ele responde é a vibração que você sustenta por mais tempo. Não o desejo momentâneo, não o pensamento passageiro, mas o padrão dominante. Por isso, o homem próspero não pensa apenas em riqueza. Ele pensa a partir da riqueza. Ele age como quem já tem, sente como quem já é, fala como quem já chegou. E essa diferença sutil é o que muda tudo. Porque o universo não distingue entre imaginação e realidade. Ele responde ao que é sentido como verdade. Quando o sentimento é firme, o mundo material precisa se reorganizar para refletir isso. É por isso que Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não porque há magia, mas porque há sintonia. Quando a crença é total, a criação é inevitável. E é nesse ponto, quando o homem domina o pensamento, o sentimento e a ação, que ele descobre que não precisa mais atrair o dinheiro, porque o dinheiro já está vindo, sempre esteve, esperando apenas que a mente estivesse pronta para recebê-lo. Hill acreditava que existe um momento em que o buscador se torna o mestre. Não porque tenha acumulado mais conhecimento, mas porque finalmente compreendeu o princípio que sustenta todos os outros. A realidade é moldada pela consciência. Tudo o que você chama de acaso, destino ou coincidência é, na verdade, o reflexo do seu próprio estado interno. Ele observou isso ao estudar centenas de histórias de sucesso. Nenhuma delas era idêntica, mas todas tinham algo em comum. Em algum ponto, cada pessoa decidiu acreditar antes de ver. Decidiu sentir antes de possuir. Decidiu agir mesmo sem garantias. Esse ato de fé prática, repetido dia após dia, foi o que mudou a frequência da mente. E quando a mente muda, o mundo segue. A mente é o alicerce invisível da fortuna. O dinheiro, o trabalho, as oportunidades, tudo isso é apenas consequência. Hill dizia que enquanto o homem busca resultados externos sem transformar a própria mentalidade, ele vive em um ciclo de conquista e perda, sucesso e frustração. Mas quando ele aprende a sustentar um padrão interno de abundância, nada mais o ameaça. O dinheiro pode ir e vir, as circunstâncias podem mudar, mas o equilíbrio permanece. Ele chamava isso de riqueza permanente. Não porque seja eterna no mundo material, mas porque nasce de um estado mental inabalável. É o tipo de prosperidade que não se abala com o tempo, porque não depende dele. E o segredo para alcançá-la está na repetição diária da consciência correta. Aquela que afirma, sente e age em harmonia. O homem que atinge esse ponto se torna um canal pelo qual a vida flui. Ele não tenta mais controlar tudo. Ele confia. Ele entende que existe uma inteligência maior operando, e o seu papel é apenas manter-se em sintonia com ela. Hill dizia que o sucesso vem para quem se torna um colaborador dessa inteligência. Não um competidor, mas um parceiro do próprio universo. Quando você se alinha a essa força, o dinheiro perde o peso. Ele passa a circular livremente, entrando e saindo com naturalidade. Você deixa de contar centavos e começa a contar ideias. Deixa de pensar em sobrevivência e passa a pensar em expansão. O foco deixa de ser como ganhar e passa a ser como crescer. E é aí que você percebe o verdadeiro significado da técnica. Atrair dinheiro rapidamente não é fazer o impossível, é fazer o natural. Natural porque prosperar é o estado original da mente disciplinada, grata e consciente. Tudo o que o impede é o ruído, o medo e a pressa. Quando o ruído cessa, o medo se dissolve e a pressa se transforma em paciência. A prosperidade aparece. Não por sorte, mas por alinhamento. E o homem compreende, enfim, o que Hill queria dizer. Que a riqueza não é o prêmio de quem corre mais rápido, mas o reflexo de quem aprendeu a pensar em harmonia com as leis do próprio universo. E quando você atinge esse ponto,
não há mais o que buscar, porque o que buscava já se tornou quem você é. Hill dizia que a verdadeira conquista não está em possuir, mas em compreender. Porque quando você entende as leis que regem a mente, percebe que tudo o que acontece, sucesso, fracasso, abundância ou escassez, é apenas o espelho daquilo que você permite existir dentro de si. E compreender isso é libertador. O homem comum culpa as circunstâncias, o governo, a sorte, os outros. O homem desperto olha para dentro e pergunta: o que em mim criou isso? Essa simples pergunta muda completamente o curso da vida, porque a partir dela ele deixa de ser uma vítima e se torna o autor. Hill dizia que esse é o momento em que o ser humano passa de espectador do destino para arquiteto da própria realidade. Quando você entende que o pensamento é causa e o mundo é efeito, começa a se mover com propósito. As palavras ganham peso, os gestos ganham direção. Você para de desperdiçar energia em queixas e começa a canalizá-la para a criação. E essa mudança de foco é o que acelera o fluxo da prosperidade, porque o universo não responde à lamentação, responde à clareza. Hill acreditava que o universo opera em ritmo e ordem. Nada é aleatório. Tudo tem uma frequência específica. Quando sua mente vibra em dúvida, atrai confusão. Quando vibra em medo, atrai obstáculos. Mas quando vibra em certeza, começa a atrair os caminhos certos, as ideias certas, as pessoas certas. O mundo não muda por mágica, muda por sintonia. Ele também dizia que a fé é o ponto de virada da mente, não uma fé cega, mas uma confiança consciente, construída pela repetição do pensamento correto e da emoção certa. É a fé que transforma desejo em decisão, e decisão em resultado. É ela que dá força ao plano e torna o impossível apenas uma questão de tempo. E quando a fé amadurece, nasce um tipo de calma diferente, uma serenidade que não depende das circunstâncias. Você não precisa mais de provas para acreditar, porque já sente. E é exatamente esse estado que abre o caminho para a realização. Hill dizia que, quando o homem acredita sem hesitar, o universo conspira sem demora. A essa altura, o dinheiro deixa de ser o centro da equação. O foco passa a ser o aperfeiçoamento da consciência. Quanto mais você evolui, mais fácil é criar, multiplicar, atrair. O dinheiro se torna apenas um reflexo natural do seu nível de clareza, disciplina e contribuição. E então você entende: a prosperidade nunca foi sobre o que você faz, é sobre quem você se torna enquanto faz. E esse é o verdadeiro legado de Napoleon Hill. Ele não escreveu sobre riqueza para ensinar a acumular, escreveu para ensinar a despertar. Porque o homem que desperta para o poder da própria mente descobre que o ouro verdadeiro não está no cofre, mas na consciência. E quando essa consciência se ilumina, a vida deixa de ser uma busca por prosperidade e se torna a expressão contínua dela. Você não atrai mais, você irradia. Não espera mais, você cria. Não pede mais, você sabe. E é nesse saber silencioso, nesse domínio interior, que o dinheiro, o tempo e as oportunidades passam a dançar no mesmo compasso que você. Porque agora, finalmente, você se tornou aquilo que sempre procurou ser, a própria fonte da abundância. Hill dizia que quando o homem compreende que é a própria fonte, o jogo da vida muda para sempre. Ele deixa de correr atrás das coisas e passa a caminhar com elas. A energia de busca se transforma em energia de presença. O desejo deixa de ser carência e se torna direção. Nesse ponto, não há mais luta, não há mais dúvida, não há mais espera. Há apenas movimento consciente. Esse é o nível mais alto do ensinamento de Napoleon Hill, o domínio absoluto da mente sobre a matéria. Não um domínio de controle rígido, mas de harmonia. É o entendimento de que tudo o que é sólido começou como invisível, e tudo o que é invisível se solidifica quando encontra um pensamento sustentado. Por isso, Hill dizia que o homem que aprende a pensar com propósito pode criar qualquer realidade.
Ele via o pensamento como a forma mais pura de poder. Cada ideia é uma semente, e cada emoção é o solo onde ela cresce. Quando o solo é fértil, quando o coração está limpo de medo e cheio de propósito, o crescimento é inevitável. O que você planta com convicção floresce no tempo certo. E o tempo, segundo Hill, sempre coopera com o homem disciplinado. Mas ele também alertava: o poder de criar é o mesmo poder de destruir. A mente não escolhe entre o positivo e o negativo. Ela apenas multiplica o que é alimentado com atenção. Por isso, o homem próspero vigia seus pensamentos como um jardineiro vigia suas plantas. Ele não deixa ervas daninhas crescerem, não permite que o medo se instale, não cultiva ideias pequenas, porque sabe que tudo o que cresce em sua mente se tornará real. E é aqui que a técnica de atrair dinheiro rapidamente se revela em sua forma mais pura. Ela não é sobre pressa, é sobre clareza sustentada. Aquele que sustenta uma visão por tempo suficiente, sem se contradizer, sem desistir, sem duvidar, faz com que o invisível se curve. A realidade, mais cedo ou mais tarde, precisa se reorganizar em torno de quem tem clareza. Hill acreditava que o universo não resiste à consistência, que a repetição de um ideal é uma força criadora. Por isso, ele dizia que a fé é um hábito mental, uma disciplina diária, construída pensamento após pensamento, até que acreditar se torne o estado natural. E quando acreditar se torna natural, o milagre se torna rotina. Nesse ponto, a prosperidade não é mais um objetivo a ser alcançado, é uma consequência inevitável. Tudo o que você faz carrega peso, tudo o que você toca ganha vida, tudo o que você decide tende a dar certo. Não porque o mundo mudou, mas porque você passou a operar em sintonia com ele. Hill chamava esse estado de consciência criativa suprema. É o ponto em que o homem deixa de ser influenciado pelo acaso e passa a criar o próprio destino, onde o dinheiro, o tempo e as circunstâncias se tornam ferramentas, não barreiras. E quando isso acontece, o homem finalmente entende o segredo mais profundo, que a verdadeira riqueza não está em acumular o que falta, mas em reconhecer que já se é completo. É nesse reconhecimento que a abundância nasce, e é nesse silêncio interior que o poder começa. Porque no fim, tudo o que Hill ensinou pode ser resumido em uma única verdade. Você se torna aquilo que pensa, sente e acredita, sem exceção. E quando essa verdade deixa de ser teoria e se transforma em experiência, a vida muda de forma definitiva. Não há mais como nem quando. Há apenas o inevitável. A prosperidade fluindo em sua direção, no exato ritmo da sua consciência desperta. Hill dizia que o universo não responde às palavras, mas à vibração que elas carregam. O homem pode repetir 1000 vezes uma afirmação, mas se dentro dele ainda existir medo, dúvida ou ressentimento, nada acontecerá. O poder não está na frase, e sim no estado de consciência que a sustenta. Por isso, Hill insistia: antes de mudar o mundo, mude o tom do seu pensamento. O tom do pensamento é o que determina o tipo de energia que você emite. Pensamentos de falta emitem um sinal de escassez. Pensamentos de gratidão emitem um sinal de expansão. Quando a mente aprende a se manter em gratidão, ela cria um campo onde o sucesso se sente em casa. É por isso que as pessoas verdadeiramente prósperas parecem calmas, seguras e centradas, porque carregam dentro de si a sensação de já possuir o que desejam. E esse é o ponto mais difícil para a maioria: sentir antes de ver. A mente comum quer provas, quer resultados rápidos, quer garantias. Mas o criador consciente, o discípulo de Hill, entende que a prova vem depois da vibração. Ele planta no invisível e confia na colheita inevitável. Essa confiança não é passividade, é maturidade espiritual. É saber que o processo já está em movimento, mesmo quando os olhos ainda não veem. Hill chamava isso de a fé em ação. Não é esperar de braços cruzados, mas agir como quem já recebeu. É trabalhar com propósito, falar com certeza
e caminhar com serenidade. É não se deixar dominar pelo tempo, porque o tempo trabalha a favor do homem decidido. A fé em ação cria ritmo, e o ritmo é a linguagem do universo. Com o tempo, essa prática constante transforma completamente o modo de existir. Você deixa de buscar resultados isolados e passa a viver num estado de fluxo. O trabalho se torna mais leve, as ideias mais criativas, os encontros mais significativos. As coincidências aumentam, porque você se alinhou à corrente certa. Tudo o que antes parecia esforço se transforma em naturalidade. E então, um dia, você acorda e percebe que o dinheiro flui com a mesma facilidade com que antes escapava. Não há mais luta, apenas direção. Não há mais espera, apenas movimento. Hill dizia que esse é o momento em que o homem se torna um canal de expressão divina. Alguém que cria valor, atrai riqueza e inspira outros, sem precisar forçar nada. Porque no fim, a técnica não é sobre conquistar mais, mas sobre ser mais. Mais consciente, mais presente, mais alinhado com o próprio propósito. Quando a mente alcança esse ponto, ela compreende que o dinheiro nunca foi o objetivo, foi apenas o espelho, o reflexo do nível de clareza, fé e contribuição que você sustenta no invisível. E é nesse estado que o ciclo se fecha. A busca se transforma em gratidão, o esforço se transforma em fluxo, e o homem entende, enfim, que o poder de atrair riqueza nunca esteve nas mãos do destino, mas no silêncio disciplinado da própria mente desperta. Hill dizia que, quando o homem desperta para o poder da própria mente, ele começa a enxergar a vida como um campo aberto, um espaço onde tudo é possível, contanto que a visão seja firme o suficiente para atravessar o tempo. Ele entendia que as limitações que aprisionam a maioria das pessoas não são materiais, mas mentais. São construções invisíveis que nascem de ideias antigas e emoções mal compreendidas. A técnica que ele ensinava é o processo de desmontar essas construções, uma a uma, até restar apenas o que é verdadeiro, a consciência criadora. Porque quando o homem entende que o pensamento é a semente e que o sentimento é o solo, ele passa a cultivar com intenção. Deixa de reagir à vida e começa a arquitetá-la. E pouco a pouco, o mundo ao redor se reestrutura para refletir esse novo padrão. Hill dizia que toda mudança profunda é silenciosa no início. É como mover uma montanha de dentro para fora. Os outros não percebem, mas algo está sendo rearranjado. A mente começa a operar em um novo nível de ordem. O caos se dissolve. O medo perde força. A intuição se torna mais nítida. O homem passa a perceber sinais onde antes via acaso. E é nesse ponto que o universo começa a responder. Ele ensinava que o segredo de atrair riqueza não está em correr atrás do dinheiro, mas em se tornar o tipo de pessoa que o dinheiro reconhece. Isso exige disciplina, clareza e propósito. Exige que cada pensamento seja escolhido, que cada emoção seja observada e que cada ação tenha direção. A abundância não é algo que se conquista, é algo que se permite quando o interior se alinha ao fluxo natural da criação. Com o tempo, essa prática se torna um estado de ser. A prosperidade deixa de ser uma busca e passa a ser a linguagem natural da vida. O homem não precisa mais desejar intensamente, porque já vibra na frequência da realização. Ele cria com serenidade, age com precisão e agradece com antecipação. E é nesse ponto que a técnica de Napoleon Hill se revela em sua essência. Não se trata de atrair algo externo, mas de recordar o que sempre esteve dentro. A mente humana é o canal pelo qual a inteligência do universo se manifesta. Quando ela se limpa das dúvidas e se organiza em torno de um propósito elevado, a realidade não tem escolha. Ela precisa obedecer. Hill dizia que o homem que entende isso finalmente se liberta da pressa e da escassez. Ele não luta contra o tempo, porque sabe que o tempo é seu aliado. Ele não implora por oportunidades, porque sabe que o mundo é generoso com quem está preparado. E, acima de tudo, ele não teme o futuro,
porque o futuro nada mais é do que a continuação natural dos pensamentos que ele decide sustentar hoje. E assim, sem barulho, sem alarde, sem esforço, o homem se torna um criador consciente, e o dinheiro, inevitavelmente, passa a segui-lo. Hill afirmava que o destino de um homem não é escrito pelas circunstâncias, mas pelos pensamentos que ele decide nutrir quando ninguém está olhando. É no silêncio da mente, nos instantes em que o mundo não exige nada, que a consciência molda o futuro. E esse é o ponto onde a técnica se torna um caminho espiritual, porque exige não apenas disciplina mental, mas pureza de intenção. A mente humana é uma força criadora que não pode ser interrompida, apenas direcionada. Ela está sempre produzindo algo: medo ou coragem, escassez ou abundância, dúvida ou fé. A diferença entre quem prospera e quem fracassa está apenas na direção dessa energia. Hill dizia que o homem comum permite que o mundo pense por ele, enquanto o homem consciente escolhe o que pensa, sente e cria. Com o tempo, essa escolha constante cria um novo tipo de estabilidade interior. O homem deixa de reagir às oscilações da vida e passa a se mover com propósito. Ele entende que o caos externo é apenas um reflexo da desordem interna, e por isso, em vez de tentar mudar o mundo, muda a si mesmo. Ao fazer isso, muda tudo. A técnica de Hill, então, deixa de ser um exercício e se transforma em identidade. O homem que a pratica não busca riqueza, ele se torna a própria definição de prosperidade. Seu modo de pensar inspira confiança. Sua presença transmite segurança. Sua palavra tem peso, porque vem carregada de convicção. E a vida responde a essa vibração. Negócios começam a surgir, conexões se formam, caminhos se abrem. O que antes parecia impossível se torna simples, porque a mente, agora treinada, deixou de resistir. Hill dizia que o universo não nega nada a quem pede com clareza e trabalha com fé. Ele observou que o sucesso genuíno é sempre uma combinação entre duas forças, a imaginação e a persistência. A imaginação cria a visão, a persistência a torna real. E quando essas duas se encontram em harmonia, o tempo se curva. A mente focada se torna o maior investimento que um homem pode possuir. Nenhum roubo, nenhuma crise, nenhuma perda pode tirá-la. Ela é o capital invisível que sustenta toda forma de riqueza. E no fim, quando o homem olha para trás e percebe o que construiu, ele entende: o dinheiro foi apenas o rastro. A verdadeira conquista foi o domínio sobre si mesmo, porque aquele que domina a mente, domina o destino. E aquele que domina o destino não precisa mais de sorte. Ele se torna a própria fonte daquilo que buscava. Hill dizia que a mente, quando desperta, torna-se uma força que o próprio universo reconhece. A partir desse instante, o homem deixa de ser conduzido pelas marés das circunstâncias e começa a traçar o curso do próprio mar. Ele compreende que toda a realidade é uma construção e que cada pensamento é uma ordem silenciosa emitida ao mundo. Esse entendimento o torna responsável. Não há mais espaço para a vitimização, para o acaso ou para a sorte. O homem que conhece as leis mentais sabe que tudo o que experimenta é consequência direta do que permitiu vibrar dentro de si. E é justamente essa responsabilidade que o liberta. Porque se foi ele quem criou, é ele também quem pode recriar. Hill via a consciência como uma oficina permanente. O trabalho nunca termina. A mente precisa ser limpa, alinhada e reeducada todos os dias. A disciplina é o verdadeiro altar da prosperidade. Quem mantém a mente clara, o coração agradecido e o corpo em ação, inevitavelmente atrai o que busca. É uma questão de sintonia, não de sorte. Com o tempo, esse homem percebe que o dinheiro é apenas o primeiro reflexo de uma ordem muito maior, a ordem da harmonia interior. Ele entende que o mesmo princípio que cria riqueza, cria saúde, relacionamentos, paz. Tudo nasce da mesma fonte, a vibração do pensamento sustentado por emoção e propósito. E assim, o ciclo se fecha. O homem deixa de procurar fora o que só existe dentro. Ele se torna o ponto de equilíbrio
entre o visível e o invisível. Suas ações são simples, mas carregadas de poder. Suas palavras são poucas, mas têm peso. Porque agora, o universo o reconhece como um criador consciente. Hill dizia que quando um homem chega a esse ponto, ele não precisa mais de técnicas. Ele se tornou a própria técnica. A prosperidade o acompanha, o tempo o obedece e a vida se expande ao redor dele. Esse é o destino de toda mente disciplinada e desperta. Não apenas atrair riqueza, mas tornar-se a própria fonte dela. Hill dizia que o homem verdadeiramente próspero não vive mais em busca de resultados, ele vive em estado de causa. Ele se tornou o ponto de origem do que acontece ao seu redor. Cada decisão é uma semente, cada palavra é uma ordem, cada emoção é uma frequência que reorganiza o mundo à sua volta. Quando essa consciência se firma, ele percebe que o dinheiro, o sucesso e o prestígio não são metas, mas extensões naturais de um centro interno alinhado. Esse estado de causa é o que Hill chamava de consciência de criação contínua. É quando o homem aprendeu a pensar sem esforço, a acreditar sem duvidar e a agir sem hesitar. Ele não depende mais de motivação, depende de propósito. E o propósito é o que o mantém em movimento, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo parece parado. Hill observou que a natureza tem um ritmo próprio e que todo criador consciente precisa respeitá-lo. Nenhuma semente germina no mesmo dia em que é plantada. A pressa é a negação da fé. O homem impaciente tenta arrancar o fruto antes do tempo e destrói o próprio processo. Já o homem disciplinado observa, confia e continua. Ele sabe que o invisível está trabalhando a seu favor, e por isso seu trabalho se torna leve. Com o passar do tempo, esse estado de confiança o transforma por completo. Ele deixa de reagir às crises, porque entende que o que parece perda é apenas redirecionamento. Deixa de temer o desconhecido, porque aprendeu que o desconhecido é o campo fértil onde as grandes ideias nascem. Deixa de buscar segurança fora, porque agora ela vive dentro. Hill dizia que esse é o verdadeiro triunfo, a conquista da mente sobre si mesma. O homem que domina o próprio pensamento domina a matéria. Ele não é mais arrastado pelos medos coletivos, pelas opiniões dos outros, nem pelas condições externas. Ele age de dentro para fora, e o mundo responde. É nesse momento que o dinheiro se torna inevitável, porque o dinheiro, no fundo, é apenas energia organizada em forma de valor. E onde há clareza, propósito e fé aplicada, o valor se manifesta. O homem que pensa corretamente, sente com intensidade e age com coerência, cria inevitavelmente riqueza, seja ela material, emocional ou espiritual. Hill dizia que o homem que alcança esse ponto se torna um canal aberto entre o invisível e o visível. Ele é a ponte por onde as ideias do universo se transformam em realidade. E essa é a maior de todas as riquezas, ser o veículo da própria criação. E então, em silêncio, o buscador se torna mestre. Não porque aprendeu mais, mas porque parou de duvidar. E quando a dúvida morre, nasce o poder. Esse é o destino de quem aplica a técnica até o fim. Descobrir que nunca precisou atrair nada porque sempre foi e sempre será. A própria fonte da abundância que buscava.